Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no Nefi. Daqui a pouquinho nós estaremos conversando com Renan Brito sobre missões urbanas a partir do diálogo entre fé e cultura, tá bom? Então daqui a pouquinho nós vamos estar aí conversando com o Renan nesse bate-papo. Desde já, você que ainda não conhece o Nefi, por favor, siga a gente aqui no Instagram, @NefiEstudos. Nós temos também o nosso canal no YouTube, né, o Núcleo de Estudos Fé Inteligente, tá bom, pessoal? E promovemos reuniões, temos várias linhas temáticas, temos história e cristianismo, temos filosofia e fé cristã, tem ciência e religião, direito e liberdade religiosa, temos estudos bíblicos, feminilidade bíblica e, inclusive, temos o nosso clube de leitura. Sim, temos o nosso clube de leitura. Então, você que quer saber mais das nossas atividades, acompanhe a gente aqui no Instagram e também no YouTube. Se você quiser participar do nosso grupo de WhatsApp, é só você deixar o seu número com DDD aqui no direct do nosso Instagram, tá bom, pessoal? Tem muita coisa boa, muita novidade aí no Nefi, tá bom, para vocês. Logo, logo nós vamos divulgar. Tem Nefi Day chegando, janeiro vem aí. E nosso tradicional Nefi Day, daqui a alguns dias, nós já vamos divulgar a data, local, tudo direitinho para vocês ficarem sabendo, tá bom, pessoal? Eu já quero convidar aqui o meu querido amigo, irmão, Renan, para a gente conversar, para a gente bater esse papo. É uma pessoa que eu recebê-la aqui no Nefi hoje. Daqui a pouquinho já convidei ele aqui. E aí, Renan? Boa noite, meu querido. Boa noite. Bom estar aqui com vocês, Lincoln. Vamos ver esse sorriso diferenciado. Ai, meu irmão, que saudade que eu tava de conversar com você, viu? Rapaz do céu. Muito bom, sempre muito bom, né? Aqueles finais de aula que a gente passava mais 45 minutos desfrutando É da verdade. comunhão e compartilhando tanta coisa legal, né? E por vezes é nesses encontros não programados que surgem tantos insights legais, né? Isso é Muito, muito. fantástico. Nossa, É. Então, nossas conversas como, de aula é incrível. como eu já compartilhei com você, foi uma grata surpresa te conhecer, né? Foi realmente surpreendente. Eu não imaginava, primeiramente, encontrar uma pessoa tão parecida, né, com o nosso Enéas. E segundo, tão, É verdade, é verdade. tão Não há como perspicaz, negar. tão perspicaz, gracioso, um cara cheio da graça de Deus e que compartilha de uma perspectiva teológica, por que não falar teológica? Até mesmo uma filosofia ministerial que busca integrar não apenas a, aquela parte, digamos assim, eu não gosto do termo, mas eu vou usar de maneira didática, religiosa em relação ao nosso ministério pastoral, mas que vai integrar a, a vida como um todo, né? Mente, coração e mãos, né? A ação humana agindo em consonância com a fé e fazendo diferença por onde caminha. Então foi realmente um prazer te encontrar. Ô, querido, prazer é todo meu, você sabe disso. Eu agradeço a Deus todos os dias por, enfim, estar com você, caminharmos juntos, aprender contigo, né? E pode ter certeza que com os nossos compartilhamentos, com as nossas conversas, com os conselhos que você me dá, né?
Eu, com certeza, sou uma pessoa melhor a cada dia, né? Eu sempre me lembro, eu sempre penso, você me faz pensar muito, me faz refletir. Às vezes eu fico tempos refletindo e, nossa, é verdade. Renan, você é um irmão, você é um querido, você é um instrumento de Deus na minha vida. Assim, e estarmos juntos lá no mestrado tem sido maravilhoso, né? Não só no mestrado, na vida, né? De um modo geral. E é um prazer imenso ter você aqui no Nefi, meu irmão. Desde já eu quero te agradecer muito por ter aceito o nosso convite, viu? É um prazer e um privilégio, pode ter certeza. Ai, que bênção, meu irmão. Renan, deixa eu te perguntar uma coisa para começar o nosso bate-papo, mas eu nunca te perguntei isso, aliás. Eu queria começar o nosso bate-papo Hum. perguntando para você como que foi, como você se tornou cristão. Eu, meus pais se converteram do catolicismo para a fé evangélica quando eu era criança ainda, né? Deixa eu afastar um pouco a cadeira aqui. E eu fui criado dentro da comunidade cristã. Só que eu acho que na nossa caminhada cristã nós passamos por diversos processos de conversão. Alguns chamam de santificação, né? Esse processo de conversão, né? De santificação. E na minha vida eu precisei muitas vezes tomar decisão em relação a Jesus ou em relação a toda a perspectiva idolátrica cultural que me envolvia naquele momento, a, seja de cunhos de tentações em relação à carne, seja ideologicamente, filosoficamente também. Então, algo que foi marcante para mim foi quando eu entrei para o seminário. Porque um pouco antes de entrar para o seminário, eu entrei para o seminário com 17 anos. Eu fiz a prova com 16 anos, né? Então eu saí do terceiro ano, já fui para o seminário, entendendo que Deus tinha me chamado. Mas aí eu perguntei, cara, será que esse Deus realmente existe? Será que tudo não é fruto de uma manipulação sócio-religiosa, de imposição católica que veio no Brasil e que me formatou, sabe? E meus pais também me formataram. E foi uma crise real, real. Ao mesmo tempo, eu questionava a toda a base teórica que era me dada a partir de uma perspectiva ateísta. Porque se eu não fosse cristão, eu seria ateu. E eu ia ser um cara muito louco. Porque eu tenho uma tendência melancólica muito grande. Eu sou um melancólico, sanguíneo melancólico. É impulsividade e amor. Só que tem uma coisa legal, né? Os melancólicos mudam, né? Isso é verdade, tá? Isso é verdade. Muitos dos que mudaram a história dentro das ciências, filosofia, sociologia, eram melancólicos também. Enfim. Verdade. Então, cara, nesse processo e lendo a biologia, a ciência, essas coisas todas, a primeira percepção que a gente tem é, cara, tá bom, se Deus não existe, o que é que existe? Se nada existe, eu tenho que acreditar numa série de processos aleatórios que trouxeram vida a toda a complexidade e beleza que existe nessa realidade. Cara, aí a gente vai aplicar a realidade das coisas, não tem conexão com a realidade das coisas, porque o meu próprio quarto, que sempre foi uma bagunça, não se ajeita, não se arruma sozinho. Imagina a todo esse universo magnífico, provido de ordem, beleza,
leis que providenciam a vida, surgir a partir do acaso. Esse era um primeiro problema. O segundo problema girava em torno da existência em si, porque uma existência sem Deus é extremamente pessimista. É interessante, o Gordon Clark escreveu um livro de filosofia analítica, né, na história da filosofia, e ele vai mostrar o quanto o pensamento filosófico autônomo se distancia da realidade e busca, de alguma maneira, a transformar o seu pensamento teórico em algo que possa responder aos anseios que existem no próprio coração humano, que ele chega no final do livro dele, ele diz assim: por favor, eu vou parafrasear, antes que você tente... Deu uma travada? Deu uma travada, não? Deu uma travadinha, mas aqui voltou. Não sei se é a minha ou a sua conexão, acho que tem que é a minha, mas agora acho que voltou. Ok. Aí ele finaliza o livro, eu vou parafrasear o que ele finaliza, dizendo assim: diante da frustração filosófica, ideológica que se tentou construir ao longo da história, né? Algo que pudesse, de alguma maneira, resolver o dilema humano da existência, ele chega no final do livro e diz assim: antes que você tente cometer suicídio, leia esse livro de novo, porque vai atrasar um pouco essa tentativa de suicídio. Por quê? Porque a realidade sem Deus, seja cientificamente, filosoficamente, existencialmente, ela é extremamente frustrante e pessimista. Francis Schaeffer já apontava isso, né? A angústia. A Kierkegaard falava que o homem vive em angústia. Dentre outros filósofos, Hildberg falava sobre a questão da angústia. Então, uma vida sem Deus, nas minhas reflexões, era extremamente angustiante. Você nasce chorando, sofre pra caramba e morre no final. E aí eu peguei a perspectiva cristã, e quando eu trago a perspectiva cristã para a realidade, sabe aquele alívio, aquele brilho, de fato, um olhar para a realidade extremamente cheia de esperança, positiva. Eu falo, cara, o mundo foi criado por um Deus bom, belo, criativo, que dá ao homem governo e convida esse homem a ser cooperador dentro da sua criação, fazendo com que dentro dessa criação haja a compreensão, conhecimento, ela é possível de ser conhecida e dá a esse homem cognição para criar, para fazer algo novo. E não só isso, o chamado cristão para a existência é um chamado de amor. Se eu tiro Deus da existência, a gente vai se deparar com um mundo de competição, um mundo de morte, um mundo onde o mais apto sobrevive. Né? E aí, no início do século XX, a gente vê uma série de sociólogos trazendo à tona essa perspectiva do mais forte, do mais apto, ainda que as pessoas tentem negar isso, né? Mas não dá para se negar a história. Não dá para se negar a história. Tentam justificar as suas bases teóricas para afirmar o que elas afirmam hoje, né? Numa tentativa de descredibilizar a fé cristã, mas não tem como negar a história. A gente vê um punhado de teóricos fazendo diferenciação de raças a partir da teoria da evolução e falando, por exemplo, né, eu moro que os brasileiros, digamos assim, são mais preguiçosos do que os europeus porque vivem num clima tropical.
coisas absurdas, né? Desse jeito. Assim, um reducionismo enorme, né? E aí a gente olha a fé cristã dizendo assim, você foi criado para amar. A gente olha a fé cristã dizendo assim, você foi criado para abençoar até os que vos perseguem. Você foi chamado para perdoar. O que muda o mundo é o perdão, é a graça. Aí eu falei, cara, eu quero viver essa realidade. Eu quero ser cristão de verdade. Mas eu também falei, isso para mim não é suficiente. Porque a fé cristã não é só uma resposta filosófica. Eu quero viver o poder de Deus. Eu falei, Jesus, se é para ser cristão, eu quero viver o que esse evangelho diz. Teve uma palavra que eu não vou falar. Aí, cara, já era, né? Já era. Por quê? Porque eu fui para cima, cara. Eu vivi milagres, eu vivi sobrenatural, eu vivi histórias daquilo que só Jesus faz. Só o poder de Deus. Isso é bom. E aí, por isso que eu sou pastor, né? Porque eu não poderia ser pastor e pregar uma mentira. Então, eu precisava ter essa minha crise de fé para fortalecer minha fé e viver ela na extensão máxima possível. Isso não significa que eu vivo ela na extensão máxima possível, pelo contrário. Né? Eu acho que a nossa caminhada de fé ela tem altos e baixos. Mas como eu posso dizer, é um gráfico onde a gente vai crescendo. Né? A gente vai crescer. Mas, enfim, boa pergunta, né? Foi aí quase 20 minutos. Não, mas foi maravilhoso. Que isso? Saber da sua conversão, que isso. Incrível. Como você compartilhar isso com a gente? Aliás, eu queria que você falasse um pouco para nós a sua atividade aí no Recife. É Recife, né? Que você mora, né? E aí você passa um pouco aí do trabalho que você envolve aí com as crianças, as escolas, o ministério. Eu queria que você compartilhasse um pouco conosco também. Legal. Eu estou trabalhando aqui numa comunidade em Recife chamada Parque dos Milagres. E é uma comunidade que, desde da minha adolescência, né? Eu fui para o seminário com 17 anos, então, desde a minha época de seminarista, eu trabalhei nessa comunidade, onde esse trabalho social foi fundado por meu sogro e minha sogra, Severino e Azenati. E extremamente desafiador, por quê? Porque eles escolheram o pior lugar. Era difícil, gente. Né? Era muito difícil. Um lugar extremamente difícil. Então, e começaram a falar de Jesus para crianças na calçada. Aí eles tomam uma decisão de construir uma escola. Como? Pegando todos os recursos que eles tinham para abençoar uma escola. E hoje essa escola funciona serve a 450 crianças diariamente, numa ação cobeligerante com a prefeitura. E a gente está lá falando de Jesus e dando educação para esse povo. Então imagina que há 25 anos atrás, um casal se compadece e faz algo que abençoa milhares de vidas. Então, há muitas das coisas boas que aconteceram naquela comunidade, com certeza está atrelada à vida dessa escola. E aí, há 1 ano e meio atrás, eu vim aqui para revitalizar esse trabalho
e estou caminhando com a turma que eu amo muito, né? Jovens e crianças, cara, que sempre quando eu encontro, abraço, beijo, sorrio, brinco, canto. E eu me sinto muito amado por eles, sabe? Então, hoje a gente criou uma escola de inglês, tem uma escola de dança, tem uma escola de design, liderada pela missionária Jiré. A gente desafiou ela para vir para o Brasil. Ela era lá da Califórnia, coreana. Ela veio para o Brasil. Aí começou um curso de design gráfico, onde as crianças estão aprendendo não só o design gráfico, mas também a fazer aplicativos e a fazer páginas de internet, né? Websites. E a gente tem, assim, há muitas perspectivas em relação a esse trabalho aqui. A gente quer abençoar muito. Mas a gente sabe que o que transforma de fato não é um crescimento socioeconômico, mas é a transformação do coração. É cosmovisão cristã, né, irmão? Porque as pessoas mais educadas desse país são as pessoas que mais nos roubam. Então, Fato. é isso. É a transformação do coração por meio da pregação do evangelho para que eles possam ter uma referência diferente, uma referência positiva em relação à fé. Esse é o nosso Legal, trabalho. mano. Legal. Aqui também tem um trabalho na África, que a gente treina pastores e líderes lá na Tanzânia. Eu amo aquele povo. Então, eu sempre estive ligado a ministérios de compaixão, sabe? Enfim, meu coração sempre abraçou gente que sofre. Então, é muita história muito doida. História assim, cara, que a turma vai dizer que esse cara é doido. Minha mãe, coitada. Mas é legal. Eu gosto de viver essas histórias. É. Então, você tá me falando dessas histórias, assim, quando e como começou, assim, né? Como que surgiu o seu interesse por missões urbanas e a partir de então viver essas experiências, né? Enfim, quando que isso começou a ser despertado, assim, em você? Eu acho que a gente utiliza o termo missões urbanas porque a gente vive em cidades, né? E a gente precisa fazer missão. E a cidade é lugar de refúgio para as pessoas. A gente constrói cidades porque a gente quer, de alguma maneira, encontrar um lugar de paz, né? Eu gosto até do nome Dar es Salaam, que é a capital... Não, não é a capital, desculpa. É uma das principais cidades da Tanzânia. E esse nome Dar es Salaam significa lugar de paz. Então, porque as pessoas vão na cidade? Porque elas querem viver, elas querem bem-estar, né? Então, a gente está em cidades, a gente está em grandes centros, e os grandes centros urbanos, eles sofrem muito, são extremamente sofridos em todos os níveis, seja nas classes sociais mais desprivilegiadas, as classes sociais altas. E nós utilizamos esse termo e geralmente a gente pensa naqueles ministérios como a Missão Sena, por exemplo, né, que a gente trabalhou abençoando missionários na Missão Sena, lá no centro de São Paulo, que trabalha na Cracolândia. A gente imagina missões que estão envolvidas em ações sociais, em padrões que impressionam. Mas, quando a gente entende a nossa identidade como povo de Deus e a nossa caminhada como povo de Deus na Terra, o que é que nós somos? A gente é a luz do mundo, a gente é sal da Terra. O que é que nós somos?
Nós somos um povo que manifesta o que significa viver como nova humanidade para o mundo. O que é que nós somos? Nós somos um povo que carrega esperança. O que é que nós somos? Nós somos um povo que, em meio a uma comunidade de estresse, em meio a uma comunidade de depressão, de ansiedade, nós carregamos paz. Então, essa presença fiel dessa comunidade na cidade é missão. E a gente tem que entender, eu acho que esse era o meu maior desafio, eu acho que era aquilo que eu sempre vivi, entendendo a minha identidade missional, entendendo a minha vocação cristã, muito mais do que vocação pastoral, enfim. Eu precisava estar antenado naquilo que Jesus estava fazendo na vida de algumas pessoas dentro da cidade. Aquele negócio que você quer fazer para muitos, faça na vida de uma pessoa. Entende? Então eu realmente olhava nessa perspectiva e caminhando na rua eu queria abençoar pessoas. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Daniel, para o Kim. Eu tenho uma história poderosa do Quinzinho, muito legal. Enfim. Então, a Gui está aqui também. Algumas crianças lá do Parque dos Milagres estão aqui na live. A gente nessa conexão com aquilo que Deus está fazendo, a gente vai abençoando pessoas. Então eu cansei de colocar gente doente no meu carro no meio da rua e levar para o hospital. Uma vez eu encontrei uma senhora carregando aqueles carros de lixo pesados no meio da cidade de São Paulo, ali embaixo do Minhocão, subindo ali. E eu me compadeci, né? E esse é um problema, porque compaixão é diferente de pena. Quando a gente vê o Evangelho de Mateus e fala que Jesus se compadeceu, sempre que Jesus se compadece, ele toma uma atitude. Algo move ele. Aí eu me compadeci da mulher, né? Falei, o que é que eu faço? Tava ela lá sem camisa, suando pra caramba, um negócio pesado, ela magrinha. Aí eu vi um carro de suco de laranja, né? Aí fui e comprei 1 litro de suco de laranja. Vamos lá. Levei lá o suco de laranja. Ela andando rápido, né? Tentando andar rápido. Eu cheguei do lado dela. Toma esse suco de laranja. Ela falou, mas eu não posso parar. Eu falei, eu empurro para você. Toma o suco de laranja. Peguei o negócio e levando ela tomando suco de laranja. Mas por que você está fazendo isso? Porque você é amada, você é preciosa. Porque o Criador olha para você com grande valor. Enfim, isso é importante. Isso é importante. Para aquelas pessoas que estão atreladas a olharem para o reino de Deus a partir de grandes movimentos, grandes ministérios, grandes demonstrações de marketing, enfim, isso não é nada. Mas está criando uma cultura de reino. Para muitas pessoas. E por ela também. Entende? Bem, então, não dá
para a gente se deparar com os anseios que existem dentro da cidade e a gente não fazer nada. Só que o problema é que nós não fazemos nada porque nós olhamos o tamanho do problema. E diante do tamanho do problema, nós nos sentimos impotentes. Porém, a gente é convidado a ser fiel no pouco. Esse é o segredo da parábola dos talentos. O que tem 10 talentos sempre não começou com 5. Jesus põe lá, né, 5, mas a ênfase é com um que Deus te deu, seja fiel. Então, enfim, nada começa grande, né? Nada começa grande. Então, esse movimento de compaixão dentro da cidade faz a missão acontecer. Não é isso? O que é que você acha? Exato. Uma igreja que tem um olhar para a comunidade, né? Termos esse contraste, né? Termos essa esperança e, de alguma maneira, não apenas pelo poder do Evangelho, né, pela pregação do Evangelho, mas também com ações concretas, né, externar o amor de Deus na vida dessas pessoas, na vida da comunidade onde nós estamos inseridos, sermos sensíveis, né, aos problemas da comunidade, né? A igreja, claro que a igreja é um lugar de fomento, de virtude espiritual, evidentemente, mas eu penso que a igreja, além de virtudes espirituais, ela também precisa fomentar esse cuidado, né? Eu me lembro de uma aula sua, eu não lembro o que a gente estava comentando, a gente estava propondo ideias ali na aula e tal, eu lembro que eu falei algo, não me lembro agora o que, e aí no final você falou assim, Lincoln, cara, a resposta tá ótima, agora é colocar em prática. Aquilo ali, cara, foi tão importante, Renan, porque, de fato, às vezes a gente fica muito no plano teórico, sabe? E a prática mesmo, o olho no olho, estar de frente com as necessidades das pessoas reais, concretas, olho no olho mesmo, às vezes passa batido, quando não deveria passar batido. Porque a igreja precisa de fato, e eu falo igreja, mas na verdade todos os cristãos, na verdade, né, devem exercer esse olhar de amor, de misericórdia, de compaixão. Não é dó, como você disse, né? Mas é um olhar de amor e de misericórdia. Eu preparei, enfim, algumas questões assim bem teóricas sobre a relação de fé e cultura e tal, mas esse assunto que a gente entrou, esse assunto mais prático, é extremamente importante. E não tem como, né, a gente declarar uma fé que não é demonstrada por atos, né? O Lucas, quando escreve Lucas Atos, ele vai dizer assim, eu estou escrevendo aqui as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. O discipulado de Jesus, ele foi extremamente prático. Então, o que é uma fé verdadeira? Uma fé verdadeira. Já dizia os antigos reformados, características da fé. Quais são as características da fé? Notitia, que é conhecimento. Ascensus,
tem a ver com a confiança, a fé. Eu confio nesse conhecimento, eu confio nesse sentimento, mas faltava um aspecto, né, que eu coloco em grego, né, essas palavras são latim, que é praxis. Então a gente precisa olhar para a fé cristã dessa maneira integral. Não tem como a gente olhar para a fé cristã como apenas um repositório doutrinário de ideias sobre um Deus que não se importa. Isso não existe. Então, só para eu saber aqui, está travando um pouco para mim. Eu acho que agora voltou ao normal. Não, tô te ouvindo bem, tá tranquilo. Ok. Tá de boa. Então, Deus não é esse Deus desconhecido, distante, platônico ou aristotélico, que não toca a realidade humana. É o Deus que entrou na realidade, se encarnou. E aí é onde entra, eu acho que o padrão da ação cristã no mundo. Qual é o padrão da ação cristã no mundo? É o mesmo padrão que os discípulos viram em Jesus, especialmente em João. João capítulo 1, para mim, é um dos capítulos mais fantásticos das Escrituras. Né? Tem gente, né, que quando alguém se converte, fala, lê o Evangelho de João. É uma coisa que eu sempre pensei comigo, né? Cara, não manda ler o Evangelho de João, porque é complexo. É complexo. Extremamente cheio de estruturas exegéticas que precisam ser estudadas bem para o povo traduzir aquele negócio para o momento que a gente vive, né? Começa por Marcos. Mas João 1 é fantástico, porque está tratando desse Deus em missão, criador de todas as coisas. O princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E João, ele é muito perspicaz. Ele usou um termo próprio para gregos e para hebreus, que é o termo verbo, palavra. O judeu olhava para esse texto e falava, nossa, é isso mesmo, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, ele criou todas as coisas. O grego falava, é isso mesmo, o Logos, não os deuses que nós criamos na sociedade, mas o Logos, esse Deus desconhecido e distante, a lógica que existe nessa realidade é que trouxe vida e existência a todas as coisas. Ambos olhavam para essa realidade e falavam, realmente, a gente concorda que esse Deus criou todas as coisas. Mas o que buga a mentalidade judaica e grega é João dizendo assim, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso é poderoso demais. Por quê? Porque a gente está falando daquele que é maior do que o universo. Daquele que Salomão dizia assim, nem os céus dos céus são capazes de conter a sua glória. Quando ele usa céus dos céus, ele está falando, pega todo esse universo conhecido, 15 bilhões de anos-luz para cada lado. Esse universo que aos nossos olhos parece infinito, não é capaz de conter a glória de Deus. Aí João diz assim, ele habitou entre nós, tabernaculou, o termo lá, né? Manifestou a sua presença. Cheio de graça e de verdade. Isso é poderoso demais. Por quê? Porque verdade e graça sempre devem caminhar juntos.
Graça sem verdade é manipuladora. Verdade sem a graça mata. Mas não é apenas verdade e graça caminhando juntos. É verdade, graça e glória. Nós somos graciosos, nós acolhemos as pessoas, como Jesus acolhia. Jesus era esse Deus gracioso que acolhia as pessoas em sua graça, né? O termo graça é charis, que em outra tradução é muito mais abrangente do que apenas o conceito doutrinário que a gente tem do perdão dos pecados. Obviamente, a graça aplicada, ela redime, ela perdoa. Mas a graça revela deleite, alegria, revela acolhimento. Então, Jesus era bem diferente de muitos dos nossos teóricos, professores e doutores sem graça, que falam sobre a graça, mas não conhecem a graça. Eu tenho um dos meus mentores que estudou em Labri, foi um dos poucos brasileiros que esteve com a família Schaeffer, Ebenezer Paz. Ele é desenhista, e ele fez um desenho de Jesus sorrindo. E aí o título do desenho era Ele Também Sorri. Porque ele é cheio de graça. Ele não é um cara cheio de ideia na cabeça, que as pessoas não conseguem se aproximar, porque é muito difícil. A graça dele traduzia, como o próprio João fala, exegetava a pessoa de Deus, manifestava esse Deus complexo, desconhecido na mente grega, e esse Deus que para o judeu era impossível de se manifestar em figura humana. Ele manifestava isso. Esse Deus era cheio de graça. Pessoal, a gente está falando do Deus Santo comendo à mesa de prostituta, publicano e pecador. As piores pessoas que tinham. Deus está à mesa com essas pessoas. Isso é a ação da igreja. A igreja tem que ser assim. A igreja tem que sair rapidamente das quatro paredes, em direção ao mundo, conviver com o pecador. Cara, eu fico louco quando eu vejo um monte de influência cristão e bons pastores falando: você se parece com as pessoas com quem você caminha. Aí os caras falam: caminha com gente boa, caminha com gente que é melhor do que você. Eu entendo o que eles estão querendo dizer. Mas Jesus só caminhou com gente, cara, pior do que ele. Então eu diria o seguinte, cara, caminha com gente que você vai trazer salvação, graça, redenção. Tá dando uma interferenciazinha no teu fone. No microfone. Melhorou um pouco, eu acho. Que voltou. Porque o barulhinho do computador. Melhorou um pouquinho. Melhorou. Deu uma travadinha e melhorou. Bem, então, o aspecto da graça. Todos os apontamentos em relação à realidade que Jesus demonstrou. O que é a verdade? A verdade é a verdadeira descrição da realidade. Obviamente, essa realidade ela é vista por um sujeito. Ela é subjetiva? Claro, ela é subjetiva. Mas ela não é só subjetiva. O que a gente vive nesse momento, todo esse relativismo pluralista que a gente vive, né? Por causa
da supervalorização do sujeito, a idolatria ao sujeito, né? Por outro lado, a gente sabe que verdade não tem a ver apenas com o sujeito. E isso por causa da fé cristã. A fé cristã sempre afirmou isso. Verdade tem a ver com o sujeito, é uma criação do sujeito, mas ela também é objetiva. E ela também tem uma racionalidade, ela também tem uma referência acima dela. É o triperspectivismo lá do John Frame, né? Aplicado à epistemologia. Enfim, a verdade é a descrição correta da realidade. A gente não quer manipular pessoas por meio de um abraço. A gente não quer manipular pessoas por meio da afetividade. A gente quer que essas pessoas vivam a realidade. Jesus demonstrou, porque ele é a verdade, porque ele é a demonstração de como nós devemos ser e viver. 100% homem. A melhor maneira de viver como humanos. 100% Deus. Então a gente carrega uma palavra da verdade. A gente carrega a manifestação da verdade por meio do ensino. A gente aplica essa verdade por meio da graça. Mas também a gente precisa manifestar a glória de Deus. Não tem como viver a missão de Deus dentro das universidades apenas por uma apologética extremamente racionalista que não preza pela manifestação do poder do Espírito Santo. Não é por meio da argumentação racional que a gente convence o outro. Obviamente, a nossa argumentação é racional, mas há ali uma manifestação sobrenatural. O Espírito Santo tem que agir para salvar o pecador. Então, se você não tem essa conexão com a realidade do Espírito Santo, cara, vai ser difícil. Ó, eu posso te fazer uma sugestão? Desconecta o teu fone. Tá. Deixa eu desconectar ele aqui. Eu acho que vai ficar melhor. Agora. Pronto. Melhorou? Melhorou. Melhorou bastante. Pronto. Dá para me ouvir bem? Tô te ouvindo perfeito. Ótimo. Então, melhorou bastante. Estava com um zumbido, agora está com um zumbido menor. Esse menor é o do computador. Esse aqui. Tá. Não, fica tranquilo. Então, essa conjuntura que é apresentada na pessoa de Jesus é o paradigma final de como nós devemos agir como povo de Deus na Terra. Graça, verdade e glória. Graça, verdade e glória. Faz sentido isso? Graça, verdade e glória. E sem o Espírito Santo, definitivamente, nada podemos fazer. Nada. Absolutamente nada. Você estava falando sobre a questão das universidades, a questão dos... A gente falou de missões, os contextos urbanos, a questão das necessidades da cidade mesmo. Uhum. E como que nós podemos relacionar o evangelho com a cultura e de que maneira essa relação entre o evangelho e a cultura ele nos faz compreender o papel e a identidade da igreja? A igreja está criando uma cultura, certo? E até o termo diálogo entre fé e cultura, né? Eu vou criar um neologismo, mas é um neosilogismo,
né? É uma lógica de agora, né? Do século XIX, século XX para cá, à medida que o homem decidiu a viver uma reflexão teórica que não levava em consideração o aspecto mais básico e essencial da natureza humana, que é a religião. Então, fala em diálogo entre fé e cultura como se isso nunca estivesse relacionado, mas sempre esteve. Porque, afinal de contas, existe uma natureza pística, ou uma natureza de fé, dentro do pensamento autônomo humano. Eu adoro isso, porque claro, obviamente, a gente toma por base não só a realidade à nossa volta, porque o homem é religioso, né? O título do livro que eu escrevi, Homo Religiosos. Uhum. O homem não age a partir da razão, mas ele age a partir das suas paixões. Ele age a partir daquilo que ele acredita, ele age a partir da sua fé, né? Então, a relação entre fé e cultura, ela é muito mais do que dialogal. Ela é intrínseca. Você está fazendo cultura na sua casa, no seu dia a dia, nos seus hábitos, a partir daquilo que você acredita. Então, a igreja deve estar presente em todo ambiente cultural humano. Por quê? Porque ela é a expressão exata, ou deveria ser melhor usar isso. Eu falo como igreja instituição, tá? Igreja organização. Tá? Porque a igreja tem sido isso. A igreja tem feito diferença no mundo. Se não fosse a igreja, esse mundo estaria perdido. Nós demos ao mundo a educação, nós demos ao mundo as ações humanitárias, nós demos ao mundo a ciência moderna, nós demos ao mundo a democracia. Cara, o mundo pode, de alguma maneira, cuspir no prato que comeu, porque a gente vive como expressão exata da pessoa de Cristo Jesus, né? Cristo Jesus foi injustiçado. Então a gente vai, de alguma maneira, ser injustiçado também. Mas a igreja, ela tem feito diferença na história da humanidade. Porém, a gente permitiu que o mundo nos enclausurasse dentro de nossos templos, criássemos os nossos trejeitos e achássemos que santidade é como os movimentos monásticos, um afastamento da realidade que nos rodeia. Né? Por exemplo, ser crente aqui no Nordeste, ser crente no Nordeste é você não beber e você não ir para festa. Não bebeu, não fumou, não foi para festa, é crente. É o padrão, é a cartilha, é o padrão, é o padrão. Cara, é um padrão muito baixo, né? Sim. É um padrão muito baixo. Quando o nosso chamado é para a gente estar em todo o ambiente cultural, revelando como as coisas devem ser dentro desses ambientes culturais, né? A soberania de esferas lá que o Kuyper e o Doiverd ensinaram tanto desde o século XIX, a Igreja Cristã Reformada Holandesa e perpassou para tantos rincões reformados ao redor do mundo. A gente entra dentro dessas esferas de soberania para fazer diferença. Então, a gente está lá dentro do campo
da política, dentro do campo da academia, dentro do campo da arte, dentro do campo do entretenimento, esportes, fazendo aquilo que todo mundo faz, dando o nosso melhor. Sabe qual é o problema? O problema é que, ao invés de nós sermos excelentes na Babilônia, a gente fala mal da Babilônia e é medíocre no que faz. Cara, aí nunca teremos voz de fala, né? Lugar de fala. Nesses ambientes. Como vivendo a mediocridade e ainda assim falando em Deus, sendo que a nossa vida não manifesta isso. Não tem como. Então, a igreja cria cultura, então é mais fácil para a igreja se isolar, eu falo em termos de comunidade, se isolar em seus trejeitos e achar que o evangelho é convidar, vem para minha igreja, vem para minha igreja, vem para minha igreja. Isso não é pregar o evangelho, mas a gente acha que é isso, né? Ao invés de ir lá nesses ambientes e transformar um deserto no manancial. Transformar aquele ambiente no lugar onde a graça, a verdade e a glória de Deus se manifestam. Eu falo para Deus assim, Senhor, perseguição vai vir contra a igreja. Mas eu não quero ser perseguido porque a gente é um povo chato. Porque a gente é um povo hipócrita. Mas já dizia, não sei quem falou, né, que sempre cabe mais um hipócrita dentro da igreja, né? Hipocrisia é universal, não só está dentro da igreja, né? Nossa! Todo mundo tem um pouco de hipocrisia, mas enfim. Eu não quero ser perseguido por causa disso. Eu quero ser perseguido porque o povo não aguenta, Senhor, a nossa luz. Tá brilhando tanto que, cara, não tem como. Ou mata esse povo ou se converte. Ou mata esse povo ou vive a realidade desse Deus. Entende? Então, a gente precisa repensar como a igreja, que tipo de cultura a igreja tem feito. Às vezes a gente virou muito mesquinho, muito chato mesmo. A igreja de Atos 2:42, a Bíblia diz que contava com a empatia de todo o povo, né? O pessoal curtia pra caramba. Olha que povo, cara, legal. Hoje a gente está criando uma antipatia do povo. E não é porque a gente fala a verdade. É porque a gente fala a verdade sem a graça. Nós não somos pacientes como Jesus era paciente. Nós não somos maduros como Jesus era maduro. Nós não temos a mesma sabedoria que Jesus tinha sabedoria. Entende? E a gente vai para o ministério do apóstolo Paulo. Paulo era genial. Fiz-me de tudo para com todos a fim de ganhar alguns. De tolo para com os tolos, de sábio para com os sábios, de grego para com os gregos, de judeu para com os judeus. Cara, esse cara, quando a gente estuda os sermões do apóstolo Paulo, ele subverteu culturas por meio da verdade, de graça e glória. Quando a gente lê lá em Éfeso, uma cidade parando, fazendo uma reunião com milhares de pessoas, gritando por 2 horas. Grande a Diana dos Efésios, por causa de um homem. E a Bíblia diz que Paulo colocou uma escola que durou 3 anos, uma escola de discipulado, a escola
a escola de Tirano. A turma começou a trazer seus objetos de mágica, né, místicos. Fez uma fogueira de 50 mil denários. 50 mil denários, 50 mil salários de um dia. Vamos colocar R$ 130 vezes 50 mil. Tá entendendo? O coração foi transformado, cara, porque quando você está queimando o que lhe dá recurso financeiro, porque você quer servir a Deus, cara, mudou. Né? O maior obstáculo que o cristão tem a vencer é Mamon, né? Mamon, o último dos ídolos a ser vencido. Enfim, ele subverteu toda uma cultura. Ele foi paciente, 3 anos de ministério. Ele pregou a verdade. Mas a Bíblia diz que até o avental de Paulo, os demônios iam embora com o lenço do Paulo lá. Obviamente, não é para a gente estar distribuindo lencinho. Esse povo é doido, irmão. Esse povo é louco. O povo pega lenço e vende hoje. Vai na literalidade, né? O fato é que o poder de Deus estava na vida de Paulo. Entende? Então, a gente entra dentro dos ambientes culturais para subverter. Isso é fácil, não é fácil. Né? Deus me deu a graça de estar em meio a artistas famosos, né, que eu amo muito, eu sou muito amigo deles ainda. Eu preguei no casamento do Chay, né, do Chay Suede, da Laura Neiva. Orei pela irmã do Neymar, enfim. E eu posso, por exemplo, falar do Chayzinho. O Chay é crente, cara. Cara crente. Cara, um cara que pegou suicida no meio da rua e impediu o cara de se matar, de se jogar numa ponte, se compadecer, saber esse cara vai se jogar, parou o carro, colocou ele dentro da ambulância, chamou ele para buscar Jesus, enfim. Eu imagino ele dentro de um ambiente extremamente difícil, com perspectivas teóricas, ideológicas, completamente diferentes da que a fé cristã abraça, e com cuidado, com paciência, cumprindo o seu papel como artista, entende? E fazendo diferença lá nos bastidores. Em entrevista, por exemplo, do Chay para algumas revistas, que ele prega o evangelho de maneira esplêndida. Então, é um desafio enorme, e que a gente precisa pacientemente cumpri-lo na nossa vocação de transformar realidades culturais. É complexo, mas é bom viver isso. É uma caminhada para o resto da vida. Porque, afinal de contas, o pecado tomou conta de tudo. E a força do pecado é enorme. Tanto é que não vai haver uma transformação radical em nosso tempo. Eu não acredito nisso. Apenas na segunda vinda de Cristo. Bem, para mim, o teu vídeo está travando um pouquinho, mas eu espero que você tenha ouvido. Estou te ouvindo. Tá ouvindo? Sim, legal. Perfeito. Legal, ótimo. Então é isso.
Nós somos uma presença fiel dentro de todos os âmbitos culturais que a sociedade apresenta, na expectativa de que o Rei dos Reis virá. E quando ele vir, meu irmão, ele vai destruir aquilo que destrói o mundo. Apocalipse capítulo 11. Jesus vem para destruir aquilo que destrói a sua criação. Ele vai dizer, pessoal, é meu, eu dei para vocês, vocês estragaram, mas tem um povo que é meu que vai habitar nesse mundo, onde não haverá mais dor, Catiane, onde não haverá mais lágrimas, onde teremos um lindo e saboroso banquete, a presença de homens e mulheres de todas as nações, junto com o verdadeiro presidente do mundo. O verdadeiro. O verdadeiro. Isso é evangelho. Então é interessante isso, né? Por quê? Porque quando a gente olha para essa realidade de uma maneira muito concreta, a gente muda alguns parâmetros do nosso evangelho, porque quem não será salvo não é aquele que não aceitou a Jesus. Quem não será salvo é aquela pessoa que está criando uma cultura de morte, está criando uma cultura de injustiça, está criando uma cultura de corrupção e poluição do mundo, está criando uma cultura de adultério, de mentira, está distorcendo toda a boa criação de Deus. Entende? Esses serão retirados da existência. Uau. Poderoso isso. O poder transformador mesmo do Evangelho, né? E a esperança, né? Que nos move. Exatamente. Então, assim, quando a gente olha para a natureza criacional, a gente vai se deparar com toda essa potencialidade que é nos dada, né? Afinal de contas, somos imago Dei, imagem de Deus. E sendo imagem de Deus, é nos dado o poder de criar. Né? A questão do domínio, dominar sobre a terra, é criar. Criar e mostrar para Deus, assim, olha que legal que eu criei dentro daquilo que é teu. É dele. Ele me deu para eu criar. Sem subverter. Né? Sem subverter, né? Da criação. Sem querer criar um outro reino para mim. Isso. Sem querer ser Deus no lugar de Deus. Sem querer matar Sem querer Deus. reinventar a roda. Exatamente. Então, eu gosto de YouTube. Eu gosto do Bonovox. Cara, o que esse cara fez é fantástico. As músicas do YouTube são fantásticas. Olha só onde ele conseguiu levar a fé cristã, cara. Onde nenhum pastor vai conseguir levar. E a turma cantando canções de esperança, canções sobre graça. Entende? Canções sobre verdadeiro amor. Tem muita coisa que para o público que eu sirvo pode ser muito desafiador aqui no falar, entende? Mas eu acho que é preciso falar, né? Ninguém gosta de profeta, então eu não estou aqui para agradar ninguém, mas para agradar a Deus. Eu já aprendi, cara. Teve um amigo meu que me falou, Renan, compartilha algumas coisas com a gente e tal, não sei o quê. E eu, sabendo do contexto que eu falei, cara, ninguém gosta de profeta, cara. Se eu compartilhar, irmão, ninguém vai gostar, não vão entender. Mas enfim, eu vou falar. A igreja tem que produzir cantores sertanejos.
a igreja tem que produzir. Mas a igreja já produz, né? Isso é interessante. O problema é que a gente produz esses cantores ou esses músicos. Né? Um dos maiores saxofonistas que já existiram foi o Coltrane. John Coltrane. Entende? O cara influenciou a música de maneira universal. E ele dedica um dos seus singles, ou um dos seus discos, totalmente a Deus. Mas o público dele é totalmente não cristão. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque eu acho que o pessoal pode não entender o que eu estou querendo dizer. E aí a gente cria os cantores, a gente dá esses cantores para o mundo. Inclusive, tem um cara que está fazendo muito sucesso agora lá no American Got Talent, nos Estados Unidos. Gabriel. Cara, eu achei isso fantástico. Por quê? Porque, cara, ele cresceu no coral da igreja. Entendeu? O problema é que a igreja olha esses caras que estão fazendo diferença no mundo e diz, não é mais cristão. Foram corrompidos. Não é mais crente. E não foram. Pelo contrário, estão fazendo diferença. Estão cantando um amor leal em meio ao mundo que só tem caras. Eu pensando aqui, a gente precisa produzir cara que faz funk, cara. Entende? Porque só é abobrinha na cabeça de adolescente jovem. Agora canta a música com cosmovisão cristã. Tá entendendo? Uhum. Total. Por exemplo, eu usei um funk. Eu não sei se o cara é cristão, enfim. Para pregar dentro da escola estadual aqui. Aí, esse funk dizia assim, ó. Tô pensando em me mudar daqui, me jogar aí pro lado de lá, onde tem fartura, onde tem estrutura e tem muito dinheiro para gastar. Eu sonhei que a favela tava linda, que sonho difícil de realizar, tá difícil, né? Mas eu vou com fé, sei que um dia isso vai passar. Jesus olhou pra mim, na verdade nunca deixou de olhar. Só agora que eu pude entender a história linda que ele fez para me testemunhar. Milhões de carinhas dentro das comunidades aí espalhadas no Brasil cantando Jesus olhou pra mim. Eu acho que o cara depois vai cantar aqueles funks loucos, sensuais, entende? Mas ele cobre uma lacuna que foi deixada por nós. Quem deu a música para o mundo foi a igreja. O Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó surgiu dentro de um mosteiro. A Bach, que mudou a música completamente, colocava lá SDG no final de suas partituras porque queria glorificar a Deus. Então, se a gente abre o leque de como nós podemos influenciar a cultura, existem inúmeras possibilidades. A grande questão é que a gente extrapola o que Jesus condena. A gente é fariseu. A gente cria inúmeras regras. Né? Por exemplo, eu acho que isso é um bom testemunho. Para você entender o que eu estou querendo dizer, e para a gente se lançar como igreja em todos os ambientes. A gente tem que ir lá, a gente tem que ir em todos os ambientes, a gente tem que fazer diferença. Obviamente, a gente tem que ter sabedoria, a gente não vai se contaminar com as iguarias dos reis. A gente não vai se contaminar.
Mas tem coisa ali, cara, que é de Deus. O que é de Deus dentro de ambientes extremamente secularizados? Toda a macroestrutura, toda a lógica toda a lógica de construção de um pensamento vem de Deus. Toda a musicalidade vem de Deus. Toda beleza vem de Deus. Entende? Eu tenho uma amiga, Rosemary, que ela dirige. Eu posso dizer que é um dos maiores espetáculos teatrais brasileiros hoje. O musical Capiba. Ela é crente. Mas ela pegou o musical Capiba. Capiba é um mestre do frevo aqui de Pernambuco. E tão bonito, tão belo. Canta lá as musiquinhas de carnaval que fala sobre perspectivas de anseio humano por descanso, por alegria. Ela escolheu bem. Aí pegou uma missa ao Divino Espírito Santo que Capiba escreveu também, colocou lá no meio. É lindo, um espetáculo lindo. Obviamente, presta atenção, ali não existe uma pregação do Evangelho. E a missão dela, como maestrina, naquele espetáculo, não era abrir o microfone e falar para as pessoas agora sobre Jesus. Porque ela não está no ambiente, aquele ambiente e aquela estrutura de soberania não é para isso. Mas ela está lá manifestando uma cultura cristã. Cara, isso é uma quebra de paradigma muito grande. Mas é legal, o que eu achei muito legal, é que todos os pastores, ela é da igreja do Augusto Nicodemos. Sim, sim. Todos os pastores foram assistir o espetáculo. Curto. Gostaram muito, parabenizaram, obviamente. Quem é que está fazendo? Uma crente. Uma crente. Uma crente, meu irmão. Tá entendendo? Aí essa crente, cara, faz muita diferença. Ela tá lá no meio de um monte de gente completamente diferente dela, mas que olha para ela e respeita. E quando ela abre a boca para falar de Jesus, todo mundo para ouvir. Por quê? Porque ela age como Jesus. Ela condena aquilo que é condenável, abraça com graça, verdade e glória pessoas que a igreja rejeita. E essa igreja era que deveria abraçar, né? Isso é um bom exemplo. Eu tenho um outro bom exemplo. Eu fui convidado para ir para um baile. Eu jogava no time de vôlei, jogava bem. Hoje eu tô gordinho. Tem aqui Laurindo é pastor. Tá aqui acompanhando a live. Era meu companheiro também. 1,95 m ele. Acho que depois ele começou a jogar melhor do que eu. Mas eu jogava bem. Jogava bem. E os caras sabiam que eu era cristão, estava fazendo seminário, essas coisas todas. Me chamaram para um baile. Fui pro baile. Tava lá no baile. Eles falaram: Renan, a gente vai parar o baile para tu pregar, tá bom?
Então, imagina, tá lá rolando o forró, porque aqui no Nordeste é forró, tá lá rolando o forró, todo mundo dançando forró. De repente, para o forró e fala, Renan, prega. Falei, tá bom, vou pregar. Preguei, cara. No final tinha gente chorando, cara. Dizendo, cara, eu tava pensando em morrer, eu me procurar. A gente vai dar lugar a quem? Ao pai de santo, que é mais legal do que a gente? Ao padre, que é mais gente boa do que a gente? Tá entendendo, meu irmão? Se a gente carrega a verdade, a gente age com graça para manifestar esse poder de Deus, a gente deve estar em todos os ambientes culturais, fazendo diferença, manifestando essa cosmovisão cristã. O que é que uma cosmovisão cristã vai mostrar para o mundo? Beleza, sabedoria, criatividade, a alegria, bondade, a realidade, os anseios que existem. Cara, Shakespeare era cristão. Os textos de Shakespeare são fantásticos. Que bom. Entende? Então, quando a gente cria um ambiente de afastamento e de proteção, a gente se esqueceu completamente do nosso Senhor e da nossa herança. Jesus era completamente diferente de como vivem muitas comunidades hoje. Então tem que ir para cima, sem medo de ser feliz. O desafio é grande, perigos existem, mas a gente caminha pela fé. Exatamente. O Laurindo colocou aqui, né? Primeiro Uhum. milagre de Jesus foi em uma festa, não em um culto. Boa, nossa. Gente, gente, incrível, incrível. Gente, esse bate-papo, essa live tá incrível, né? Daqui a pouco ela vai cair. Oh, meu Deus, esse Instagram com esses períodos de É quanto tempo? uma hora. Ela vai para quase 1h30, acho que é 1h30, né? O limite, né? Acho que é 90 minutos. Antigamente era 1 hora. Antigamente era 1 hora, acho que aumentou para 90 minutos. Mas eu penso que tudo que a gente conversou aqui, né? Tudo que o Renan falou para nós, traduz exatamente sobre essa questão da missão, sobre fé, cultura, sobre nós interagirmos como cristãos, como igreja, com a cultura, né? Estarmos nos diversos ambientes, né? Culturais, sociais, enfim. O evangelho ele precisa ser levado, comunicado com amor, com graça, com beleza, né? Com sensibilidade, compaixão, misericórdia. Então, eu tenho certeza que esse bate-papo, né, você que está assistindo a gente aí ao vivo, você que está nos assistindo, né, depois, né, seja aqui pelo Instagram ou pelo YouTube, é impactante e isso motiva ainda mais a gente com muito amor, com muita misericórdia, com muita compaixão, com muita sabedoria também, como o Renan falou, nós comunicarmos o Evangelho, né? O Evangelho ser comunicado, o amor de Jesus ser externado, né? Levado às pessoas, né? Não apenas comunicando o Evangelho, não apenas pregando as boas novas, mas também
exercendo misericórdia através de ações práticas, visíveis para a comunidade, para os anseios, né, da sociedade, naquilo que ela precisa. Renan, meu irmão, meu querido, meu brother, muito obrigado por, enfim, por compartilhar esse tempo tão rico conosco. Foi um aprendizado maravilhoso e muito obrigado, meu irmão. Eu só tenho a te agradecer e pode ficar certo de que haverá parte 2 aqui no NeFi. Cara, preparei um monte de coisa, pensei em falar sobre Schaeffer, a missão de Schaeffer, Labrie, e como isso se torna um paradigma também para a nossa ação cristã no mundo, né? Enfim, muita coisa para compartilhar de fato, mas eu acho que a gente passou uma mensagem extremamente desafiadora, né, para as pessoas. Eu creio que Jesus, por si só, ele é extremamente desafiador. Jesus, quando a gente olha para a maneira que ele viveu e ele dizendo assim, façam aquilo que eu fiz também, ou ele vai além, né? Ele diz, façam coisas maiores do que as que eu fiz. Vocês são meus discípulos e eu dou a vocês a minha autoridade. Isso é um grande desafio que nos foi entregue. Mas, ao mesmo tempo que é um grande desafio, uma grande responsabilidade, ele falou, eu sempre estarei convosco. Eu não vos deixei só. Eu estou à sua companhia. O problema é que, às vezes, a gente não quer andar na companhia de Jesus. Porque é desconfortável, por vezes. Quando a gente não está alinhado com ele, a gente vai falar Jesus, 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 mas a gente não está falando de Jesus. A gente está falando de um Jesus que tem um conteúdo completamente diferente do Jesus do Evangelho. Porque a gente quer justificar a maneira como nós agimos como cristãos, falando sobre um Jesus, expondo ideias, mas não manifestando o Jesus que é o Jesus da Bíblia. É um outro Jesus. Então, eu acho que eu espero que a gente tenha falado do verdadeiro Jesus. Com certeza falamos sobre o verdadeiro Jesus. Meu irmão, muito obrigado mais uma vez a você, tá bom? Vai haver parte 2. A vocês que estiveram conosco também até agora, muito obrigado. A você que está nos assistindo no Instagram ou no YouTube também, muito obrigado. Vai ter parte 2 dessa conversa com certeza, tá bom, pessoal? E não deixe de seguir o NeFi aqui no Instagram, @NeFiEstudos, e também se inscreva no nosso canal no YouTube, Núcleo de Estudos Fé Inteligente, e siga o Renan também no Instagram, tá bom, pessoal? Deus abençoe todos vocês. Eu espero que esse bate-papo tenha abençoado a vida de todos, assim como abençoou a minha e de todos nós que, enfim, estávamos ao vivo aqui. Deus abençoe a todos vocês, pessoal. Um grande abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.